Hoje eu quero começar com vocês sobre dano moral. É claro que isso vão render vários vídeos, tem muito assunto pra gente discutir sobre dano moral, mas eu vou tratar um pouquinho hoje especificamente sobre dano moral na justiça do trabalho, no ambiente de trabalho. Uma das dúvidas que mais chega pra mim é sobre assédio. Assédio é diferente de dano moral? Não, não é. Assédio é um tipo de dano moral. Assédio são condutas reiteradas, ou seja, várias atitudes do empregador ou até mesmo do seu superior hierárquico ou de gente do mesmo nível, de empregados, por exemplo, 2 office boys. Não precisa ser o gerente do departamento ou o dono da empresa. Pode ser, o dano moral ele pode ser, que a gente fala, horizontal, que é de igual para igual, mesmos cargos, digamos assim, e vertical, quando é o superior hierárquico que pratica contra o inferior hierárquico, ou vice-versa. Tá? Mas na linha vertical, na organização dos quadros dos empregados. O dano moral é uma situação super complicada. E o assédio é uma espécie quando várias vezes a conduta de algum empregado ou de algum superior hierárquico, por exemplo, um gerente ou um diretor, enfim, com aquela pessoa. Eu sempre gosto de dar de exemplo uma situação que pode até se parecer bobinha, mas é o melhor exemplo de dano moral que eu já achei até agora, por isso que eu sempre falo para os meus clientes. Dano moral é mais ou menos assim. Imagina que uma pessoa passou por aqui e estávamos eu e mais 2 amigas minhas e um homem passou e gritou: "Vagabundas!" E aí, eu, por exemplo, falei que vagabunda era a mãe dele. A minha outra amiga nem ligou, eu falei: "Ai, Carol, esquece." E a outra, gente, ficou depressiva, começou a chorar, não parou de chorar, e ela ficou trancada no quarto, e ela ficou inconformada de ser chamada de vagabunda. Entendeu que para cada pessoa aquela atitude foi ferida de uma forma? Para algumas nem ligou, mas para outra pessoa, que foi o caso dessa minha amiga, ela ficou muito chateada com aquela situação. Então, o dano moral, ele é subjetivo. É isso que eu quero explicar para vocês. Então vai de pessoa para pessoa. Não é só a atitude de uma pessoa para com a outra, mas é como essa outra pessoa que sofreu uma situação reagiu em relação àquilo, emocionalmente. Por quê? Porque pode ser uma situação de mero aborrecimento. Ai, Carol, mas agora você está confundindo cada vez mais. Muitas sentenças vêm assim falando mero aborrecimento, de sabor. O que é isso? É quando a situação ela não requer todos os cuidados e não entra na característica de dano moral. Assim, ela não é indenizável. O dano moral, ele é indenizável. Mas, mero de sabor, mero aborrecimento, uma simples dor de cabeça, digamos assim, ela não é sujeito de indenização. Então, a gente precisa demonstrar muito a situação em que houve o desencadeamento de um dano que precisa ser reparado. E o dano moral, ele é, como eu falei, ele é subjetivo. Pode ser que eu entenda que não é uma situação de dano moral, como pode ser que a outra pessoa entenda que é uma situação de dano moral. E ele vai de livre interpretação do juiz. Na justiça do trabalho, hoje, com a reforma seletista, a gente tem 3 níveis de dano moral. Um que é o leve, o médio e o que é máximo. O leve, a indenização está gerando hoje em torno de 16 mil reais. Já o médio, 28. E a que é a máxima, a mais alta, está em torno de 112 mil reais. Antigamente, nós tínhamos sentenças com valores bem maiores de dano moral por causa de questão de assédio ou por questão também de situações em que há doença do trabalho ou acidente do trabalho. Hoje, ele ficou meio que tabelado, digamos assim. Então, todas as ações, desde o começo da vigência da nova reforma, quando a pessoa entrou com essa ação, já na vigência da reforma seletista, ela vai ser enquadrada nesses 3. Então, não dá mais para falar de indenização, jogar um valor a esmo ou alguma coisa assim. Precisa caracterizar aquele dano moral, aquela situação em que você tá entendendo que gera indenização e ver qual é o enquadramento, colocar o enquadramento dela. Se ele é leve, se ele é médio ou moderado e se ele é um grau alto. Isso tudo precisa ser analisado com muito carinho. Até porque em algumas situações a gente tem, que eu já até comentei em outros vídeos e vou comentar depois se quiserem, eu faço até um vídeo só sobre isso, a sucumbência.
E na questão de quando a gente não ganha o pedido, a gente tem que pagar a diferença e paga de 5 a 15% do valor, é importante observar direitinho na hora de pedir o dano moral para não ter esse tipo de problema. O assédio, ele é mais fácil de caracterizar porque são condutas reiteradas. Então você vai ter testemunhas que vão ver aquela situação de assédio, você vai ter vários e-mails ou conversas no WhatsApp. São várias situações e até consegue verificar todo o prejuízo emocional. Então, às vezes, a pessoa era uma pessoa que chegava na empresa todo dia cantando, todo dia alegre, e ela já não chega mais cantando. Era uma pessoa que ela era muito participativa no ambiente de trabalho, hoje ela não é tanto. Ou é uma pessoa que ficou super irritada e qualquer coisa ela se assusta e começa a dar patada. Então, ela tem uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, ela é um dos indicativos de que a pessoa ficou abalada emocionalmente. Ou a pontos maiores como uma depressão, desenvolvimento de toque e outras doenças psicossomáticas aí que podem ser objeto aí de indenização também. No caso dessas doenças, a gente não tem que pedir só o dano moral. Tem todos os danos materiais decorrentes, daquele dano. Exemplo, despesas médicas como remédios e consultas, os acompanhamentos e mais uma série de outras coisas que podem vir a acontecer. Então, voltando, o dano moral, ele precisa ser muito bem observado e muito bem analisado. Uma outra situação super importante para ser analisada na questão do dano moral são todas as situações que envolveram aquele dano. Então, precisa descrever com detalhes e minúcias tudo aquilo. É importante, por exemplo, num caso de um assediador que dá tapa na bunda, por exemplo, das empregadas, ou que ele grita muito com os seus empregados e usa palavras de baixo calão, ser explicado quais palavras que eram utilizadas e trazer isso da melhor forma possível. Toda ação de dano moral, ela precisa ser observada também, inclusive, se for entrar com processo, ser observado questões como segredo de justiça, porque às vezes a questão é de um caráter vexatório tão grande que a pessoa ela se sente envergonhada de entrar com o processo, ou ela não se sente à vontade na frente de outras pessoas. Então, às vezes é bacana pedir esse segredo de justiça até para que a audiência seja portas fechadas, porque a gente sabe dessa muvuca nas audiências de trabalhistas que tem um entra e sai. Precisa ter um feeling muito grande para a verificação de cada situação que gera dano moral. E vale lembrar que assédio moral é uma espécie de dano moral, como assédio sexual e mais várias outras situações aí que geram direito a uma indenização. Vale lembrar também que o dano moral, ele não é uma situação que vai deixar a pessoa rica, porque você não está ganhando na Mega Sena. Ela é uma reparação. E outra coisa que é importante é que nenhum valor vai reparar um dano moral. Por mais que a gente tente, através dos valores, através dessa nova tabela, algumas situações são difíceis de serem reparadas. Então, às vezes, chega a condenação e a condenação nunca vai ser suficiente porque aquilo machucou efetivamente o âmago de alguém. Então, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e se tiver, eu estou à disposição para ajudar vocês.